Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Também cumprimento aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, por meio da internet, e que de alguma forma ouvirão a exposição da palavra de Deus. A minha oração é que Deus possa abençoá-los de forma maravilhosa. Neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus. Você vai pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, nós vamos fazer a leitura do verso 29 ao verso de número 34. E hoje nós iremos pensar sobre a cura de dois cegos, tá certo? A cura de dois cegos. As crianças estão com as tarefas? Perfeito. Hoje nós vamos pensar sobre a cura de duas pessoas que eram cegas. A visão que Deus nos deu é um dom dele. E nós devemos ser gratos a Deus, criançada, pela visão que Deus nos concedeu. E eu queria que você desenhasse aí na sua parte das tarefas o que você está vendo. Pode ser eu, pode ser o púlpito, pode ser uma cruz. E embaixo você escrevesse: a visão é um presente de Deus. Nós vamos ouvir hoje uma história triste, mas que acabou com um grande milagre, ou terminou com um grande milagre. A palavra do Senhor, irmãos, diz para nós o seguinte: acompanhe a leitura em sua Bíblia. Hoje nós vamos pensar sobre a cura desses dois cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? O que vocês querem que eu faça? Responderam-lhes: Senhor, que se abram os nossos olhos. Condoído Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Amém, irmão. Só até aqui. Senhor Deus bendito, Rei da glória, soberano e eterno é o Senhor. Que privilégio, ó Deus, nós temos de poder ouvir a Tua palavra, e que privilégio, Senhor, eu tenho de poder ministrar a Tua palavra. Grato a Ti, ó Deus, do mais íntimo do meu ser, pelas oportunidades dominicais que o Senhor tem me concedido, de subir ao púlpito, ó Deus, desta igreja, dessa comunidade cristã, e ter a oportunidade de ministrar a Tua palavra, de ministrar a Tua verdade. Esse é um momento, ó Deus, de adoração, onde nós Te adoramos, Rei do Universo, com os nossos ouvidos, ouvindo a exposição da Tua divina e santa palavra. E a minha oração, Deus, é que a Tua palavra seja enxertada no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar a minha mente, possa iluminar, ó Deus, o meu entendimento, para que eu possa, ó Deus, proclamar as verdades da Tua palavra. E o meu maior desejo, Senhor, é ser fiel ao texto bíblico, Pai, pois eu sou um escravo da Tua palavra, e a Tua palavra não é escrava minha. Eu estou a serviço das Escrituras, Pai, por isso eu Te peço, abençoe-nos, ó Pai, por meio da Tua divina palavra. É o que eu Te peço em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o pecado, ele trouxe para a humanidade as diversas penalidades. Nós sabemos que quando os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, havia quebrado o pacto que Deus havia feito com eles, o pecado não somente trouxe para nós maldição, condenação e morte, mas o pecado também trouxe doenças, comorbidades
e enfermidades. Eu passei alguns dias com minha esposa indo ao hospital e eu posso dizer para os irmãos, com toda a convicção do meu coração, ali é um ambiente onde você vê o quão terrível é o pecado. Pessoas clamando, pessoas gemendo, com dores, com doenças, com enfermidades das mais terríveis. Por isso, meus irmãos, uma das consequências que o pecado traz é a doença e a enfermidade. Por exemplo, quando você vê pais gerarem filhos, e esses filhos virem com alguma deformidade física, seja faltando um dedo, faltando uma mão, crianças emendadas uma na outra, tudo isso acontece por causa do pecado. E aqui nós estamos diante de um quadro, irmãos, de 2 homens que foram afetados pelas penalidades do pecado. Eles eram cegos. Irmãos, eu não sei o que é estar na pele de uma pessoa cega. Eu não faço ideia o que é você não poder enxergar. Você viver em constante trevas todos os dias da sua vida. Você acordar, abrir os olhos e está tudo escuro. Uma pessoa que é deficiente visual, que é cega, é uma pessoa que está em uma situação difícil e deplorável, e é uma pessoa dependente de outras. Nesse período aqui, na época em que o Senhor Jesus pisou nesse mundo, os cegos e os deficientes das diversas categorias, eles eram marginalizados, eles eram considerados um peso social, e eles passavam pelas humilhações mais diversas. E é importante lembrar que no primeiro século da era cristã, o Império Romano não dava nenhum benefício financeiro a uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência. Ou seja, se alguém tinha algum problema físico que o impedia de trabalhar ou de desenvolver alguma profissão, essa pessoa tinha que mendigar. Ela tinha que pedir esmolas para poder sobreviver. Ela não tinha condições físicas de exercer algum tipo de profissão. É por isso que esses 2 cegos aqui, eles ficavam no caminho mendigando, ou seja, pedindo esmolas, porque era a única forma que eles encontravam de poder manter a vida. Além da dificuldade para a manutenção da sua vida física, uma pessoa que era deficiente visual nos tempos bíblicos, alguns chegavam a ser abandonados pelos seus pais, e outros, meus irmãos, passava pelas humilhações mais diversas. Eu lembro que quando eu era criança, a gente conviveu na nossa família com um amigo do meu pai, que ele era um deficiente visual, ele era cego. E eu, junto com o meu primo, nós olhávamos para ele e ficávamos dando língua para ele, fazendo careta, porque a gente sabia que ele não ia ver, não ia enxergar e não ia reclamar. Agora imagine o que é você lidar com uma deficiência visual. Já basta passar dificuldade financeira, ser marginalizado na sociedade e também servir de zombaria. Então a realidade desses homens aqui era uma realidade muito difícil. Eu sei que quando nós lemos essa passagem bíblica aqui da cura dos 2 cegos, essa passagem faz paralelo com Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18, onde fala da cura do cego Bartimeu. É o mesmo evento, é a mesma história, e você pode até pensar, mas pastor, se é o mesmo evento, se é a mesma história, por que a Bíblia fala em Lucas de um único cego, e Mateus vai falar de 2 cegos e não de um cego, sendo que é a mesma história? Porque aqui no Evangelho de Mateus vai falar que Jesus curou esses cegos quando ele estava saindo de Jericó, e Lucas diz que ele curou quando estava entrando em Jericó. Pastor, será que não há uma contradição nas Escrituras por causa dessas discrepâncias? Eu queria chamar a sua atenção, porque é justamente diante dessas discrepâncias que os críticos da palavra de Deus vão olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia não é um livro verídico. Eles vão olhar para as Escrituras e colocar em xeque a genuinidade e a veracidade do texto bíblico por causa dessas discrepâncias. Mas é importante lembrar para os irmãos que quando testemunhas oculares presenciam um evento, elas nunca descrevem um evento exatamente com os mesmos detalhes. Se você pegar 2 pessoas
que presenciaram um evento, alguma das pessoas vão contar detalhes que a outra não contou. Meus irmãos, essas pequenas discrepâncias, elas não provam que a Bíblia, ela não é digna de confiança, mas mostra que a Bíblia de fato é verdadeira. Ela não foi um elaborado humano para enganar pessoas. Do contrário, irmãos, as histórias teriam que bater em todos os detalhes. Quando um juiz vai julgar uma determinada causa e há testemunhos ali muito parecidos, sem nenhuma discrepância, é bem provável que houve combinação das testemunhas. Entretanto, essas pequenas discrepâncias aqui mostram que o evento foi real. Mas você pode até perguntar, mas pastor, eu não estou satisfeito com isso. Jesus curou esses cegos quando ele ia saindo ou quando ele ia entrando em Jericó. Veja. Arqueologicamente falando, existia duas Jericós nos tempos de Jesus. Existia a Jericó antiga, que foi destruída por Josué e ficou debaixo de anátema, ou seja, de maldição. E cerca de 1 quilômetro existia uma outra Jericó construída por Herodes, aonde ele desfrutava do seu período de férias e de descanso. Era uma Jericó próximo da Jericó antiga que foi destruída. Então a pergunta é, pastor, se Jesus cura quando vai entrando ou quando vai saindo, não há uma contradição? Não. A diferença é que os autores bíblicos não descreveram se ele estava saindo da antiga Jericó e entrando na nova, ou saindo da nova e entrando na velha. Esse detalhe não foi registrado, mas hoje existe uma Jericó construída cerca de 1 quilômetro próximo da Jericó velha, que foi destruída na época de Josué. Então, diante do testemunho ocular, é possível você dizer que ele curou quando foi entrando ou quando foi saindo. A questão é, o autor bíblico, ele não define se foi a antiga ou a nova Jericó. E quanto aos 2 cegos que foram curados, e no relato de Lucas, um único cego, a resposta que nós damos é a seguinte, que a testemunha ocular aqui, que no caso foi Mateus, ele narra 2 cegos, porque de fato eram 2 cegos. Mas por que Lucas só narra um? Porque para o evangelista Lucas, ele narrou aquele que foi porta-voz do outro cego, que foi justamente Bartimeu. Foi aquele que foi porta-voz, aquele que se destacou. E no relato de Lucas e de Marcos, ele destaca um cego, não porque só existia um, mas porque ele foi o porta-voz. Essa é uma possibilidade de você tentar resolver essas pequenas discrepâncias aqui. Alguns teólogos vão dizer que na verdade esses 2 cegos aqui eram um casal. Então é mencionado o nome do homem Bartimeu e não da mulher, justamente por causa da cultura vigente da época, que era muito comum citar o nome de homens e não das mulheres. Também são possibilidades. Entretanto, irmãos, saindo desses detalhes aqui, desses problemas sinóticos, um ponto importante aqui, dentro do texto bíblico, é que quando Jesus sai de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E é importante lembrar que Jesus está indo em direção a Jerusalém. E ele está indo fazer o que em Jerusalém? Ele já havia dito anteriormente. Ele está indo o quê? Ser entregue, morto e crucificado. Jesus está na estrada em direção a Jerusalém, subindo a Jerusalém, porque ele iria padecer e sofrer numa cruz. E antes disso, de sofrer e padecer, ele alivia o sofrimento de 2 homens. Veja o que diz o verso 30. E eis que 2 cegos, assentando-se à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. É importante lembrar que eles clamaram porque eles ouviram que Jesus passava. Eles eram cegos, mas eles não eram surdos. Então, eles ouviram a multidão passando ali e provavelmente chegou ao conhecimento deles que Jesus passava. E a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região. Portanto, ao saber que Jesus passava ali naquele momento, eles clamaram. E o clamor deles, irmãos, aqui tem um peso teológico muito grande. Veja, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando eles dizem Senhor, Filho de Davi, eles estão reconhecendo que Jesus verdadeiramente é o Messias, é o descendente prometido de Davi para reinar sobre Israel. Então eles reconheceram o senhorio de Jesus e o messiado de Jesus. 2 cegos reconheceram que Jesus era o Senhor e era o Messias. Ou seja, antes da visão física daqueles cegos se abrirem, a visão que se abriu foi a visão do coração deles, foi a visão espiritual. Antes deles
receberem a cura física, eles receberam a cura espiritual. Porque todo homem que vem a esse mundo, ele está debaixo de cegueira espiritual, ele está alienado de Deus, ele é ignorante com respeito a Deus e ele não conhece a Deus. E somente Deus pode tirá-lo desse estado de depravação e miséria. Portanto, antes de Cristo curar a cegueira física desses homens, Cristo curou o coração desses homens. E mesmo cegos fisicamente, eles viram coisas que aqueles que viam fisicamente não conseguiram enxergar. Que verdadeiramente Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. É por isso, irmãos, que não custa nada lembrar para nós que Jesus disse: eu vim a esse mundo para dar vista aos que são cegos e para fazer ficar cegos aqueles que veem. Foi isso que Cristo veio fazer nesse mundo: fechar a visão dos que acham que veem e trazer visão àqueles que são cegos. Aqueles que veem são os religiosos, fariseus, saduceus e escribas. E aqueles que eram cegos eram publicanos, gentios e pecadores. Portanto, meus irmãos, quando eles clamam Filho de Davi, eles reconhecem o Messiado de Jesus, que Jesus verdadeiramente era Filho de Deus. Aí no verso 31 ele vai dizer: mas a multidão os repreendia para que se calassem. A multidão fez de tudo para que aqueles homens se calassem. Provavelmente eles estavam gritando. Agora perceba o incômodo. Se você estivesse saindo na rua aqui na calçada e visse uma pessoa atrás de você gritando, o que você faria? Isso incomoda a gente. Uma pessoa gritando do nosso lado, a gente manda a pessoa calar a boca ou então sai de perto. É muito comum pessoas que têm problema cerebral, em algumas cidades, eles ficam gritando no meio da rua e a gente não gosta muito de passar perto dessas pessoas. Por exemplo, tem um lá na minha cidade, um rapaz que ele tem problema mental, e se você passar perto dele, dependendo do dia, se ele não tomar o remédio, ele começa lhe xingando. E ele vai gritando atrás de você. Aquilo incomoda a gente. Eu já cheguei a passar na rua e ele começou a me xingar. Eu não estava tanto preocupado, né, dele estar me xingando, eu fiquei preocupado dele pegar uma pedra e jogar em mim, que é muito comum eles fazerem isso. Então esses dois cegos gritavam e gritavam e gritavam, e aquilo incomodava a multidão. E o texto bíblico, irmãos, vai dizer que eles, porém, gritavam cada vez mais. Irmãos, a palavra gritar aqui é berro mesmo. Eles estavam gritando. E eles dizem: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Irmãos, a Bíblia não trata muito como foi a história desses homens. Talvez eles eram cegos de nascença. Talvez eles nunca viram a luz do sol. Talvez eles nunca viram a árvore, uma planta. Talvez eles nunca viram a lua, as estrelas. Talvez a condição desses dois homens, eles eram realmente cegos de nascença. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Irmão, a pergunta de Jesus é muito irônica. O que é que vocês querem que eu faça? Veja, se um cego pede àquele que é o Filho de Deus para ter compaixão, logo, Jesus fez uma pergunta aqui que não faz sentido. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa deficiente visual, um cego, e dizer para ele: o que você mais queria? Aí ele dizer: um cão guia. Não, ele quer ver, ele quer enxergar. Chegar para um deficiente visual e dizer: o que é que você queria? Uma bengala. Não, ele queria ver e ele queria enxergar. E o bom é que naquela época eles não recebiam benefício do governo por causa da deficiência. Do contrário, eles queriam permanecer cegos, talvez, para continuar recebendo. Como é muito comum no Brasil. Talvez se isso acontecesse no Brasil, alguns preferiam ficar cegos e receber benefício do governo do que ver e ter que trabalhar. Mas nessa realidade aqui, irmãos, a pergunta de Jesus não é uma pergunta capciosa. Jesus queria que eles expressassem o que realmente eles desejavam. E isso não só por causa dele, mas também por causa de nós. Esse tipo de pergunta, Deus às vezes faz para nós. Quando Adão pecou no paraíso, Deus olhou e disse assim: Adão, aonde tu estás? Adão não disse: estou escondido, me ache. Deus sabia onde Adão estava. A pergunta não é porque Deus não encontrava Adão por meio das árvores. A pergunta é justamente para que Adão revelasse seu coração a Deus. Meus irmãos, quando Jesus faz a pergunta para eles, veja o que eles dizem: Senhor, verso 33, que se nos abram os olhos.
A principal cegueira desses homens aqui foi curado, que foi a cegueira do seu coração, mas eles ainda não enxergavam fisicamente. Eles conseguiram contemplar Jesus com os olhos da fé, mas eles ainda permaneciam cegos. Condoído, Jesus tocou-lhes nos olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Irmãos, a ideia de condoído aqui é que Jesus foi movido por pura compaixão. Irmãos, uma das coisas que nós aprendemos dentro da teologia clássica é que Deus, ele não tem paixões. O nosso Deus, ele não é movido por nada que está fora dele. O nosso Deus move todas as coisas, mas não pode ser movido por ninguém. Deus não pode ser afetado por nada que está fora dele. Mas Deus assumiu a humanidade, com todas as atribuições de um ser humano. É por isso que Jesus aqui está sendo movido em sua humanidade pelo sofrimento daquele homem. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Cristo, movido por compaixão, toca-lhes os olhos. E a Escritura diz que imediatamente eles recuperaram a vista e foram seguindo Jesus. Depois que os olhos desses homens foi aberto, a consequência natural foi eles seguirem a Jesus. Irmãos, os pais da igreja, quando olhavam para esse episódio aqui da cura desses cegos, eles sempre aplicavam as deficiências físicas a questões espirituais. Da mesma forma que existe a cegueira física, também existe a cegueira espiritual. Antes da sua conversão, você era um cego espiritual. Você estava alienado de Deus. Você não conhecia a Deus. Você não se importava com Deus. Você não tinha nem um pingo de afeição por Deus. Você era um cego. Mesmo diante do amplo testemunho da criação, pessoas pregaram o evangelho para você, mas você sempre estava com o coração endurecido. Por quê? Porque você estava cego. O estado do homem natural é um estado de cegueira. É por isso que a conversão é Deus trazendo luz ao homem. Irmãos, não adianta nada pregar o evangelho para as pessoas se Deus não abrir os corações dessas pessoas. Não adianta nada você falar de Jesus se os olhos do coração não forem abertos. O nosso maior problema não é que nos falte luz. O nosso maior problema é que nós estamos em trevas. Você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para pessoas e as pessoas fazerem ouvido de mercador? Elas não se importam com aquilo. Você prega o evangelho e muitas pessoas não dão a mínima para isso. Elas têm outras preocupações na vida delas. Sabe o que é isso? É uma pessoa que está em estado de cegueira. Está cheio de cataratas espiritualmente falando, e somente Cristo pode curar essas pessoas. No dia que Cristo abriu os olhos de um cego espiritual, a consequência natural é esse cego segui-lo todos os dias da sua vida. A consequência natural aqui desse cego, aqui ao ser curado, foi seguir Jesus. Seguir a Jesus não é simplesmente ir ao lado dele, mas é se sujeitar à autoridade de Cristo. Alguém que realmente teve os seus olhos espirituais abertos, é alguém que realmente segue a Jesus, se submete a Jesus e vai para o caminho do discipulado. A consequência natural da conversão é estar debaixo da autoridade de Cristo. Você jamais pode dizer que realmente é um crente se você não é um imitador de Cristo. Você não pode dizer que é um cristão se você não segue a Jesus. Você não pode dizer que realmente é um crente se você não se sujeita à autoridade de Cristo. Esses homens foram curados por Jesus na alma e no corpo, e a consequência natural foi seguir a Jesus. Irmão, se você foi salvo por Jesus Cristo, a consequência natural de quem foi salvo por Jesus é segui-lo, é obedecê-lo, é imitá-lo e é viver para a sua própria glória. Eu estava em uma live recentemente com o pastor Felipe, que irá pregar próximo fim de semana aqui para nós, e uma das coisas que a gente estava conversando é justamente aquela ideia de que você pode realmente ser um cristão, mas viver em rebelião contra Deus, que você pode ser um cristão e viver em desobediência ao Senhor, que você pode ser um cristão e viver na carnalidade.
Não, irmãos, isso não é possível. Se você realmente é um crente, se você teve o seu coração alcançado pelo Evangelho, você segue a Cristo. Não tem como você dizer que realmente foi salvo, mas a sua vida continua a mesma. Irmãos, se por exemplo, você falasse para mim, pastor, aconteceu um acidente agora. Uma carreta a 150 quilômetros por hora bateu num irmão da nossa igreja. A primeira coisa que vai vir na minha mente, sabe o que é? Esse irmão deve estar morto, esbagaçado na pista. Mas se de repente esse irmão chegasse, limpo, sem nenhum osso quebrado e tranquilamente, o que era que eu ia dizer? Vamos ver o que aconteceu com a carreta. Não, irmãos, a gente vai dizer, isso foi mentira. Um milagre aconteceu. Irmãos, quando Cristo tem um encontro com a vida do homem, a vida desse homem não permanece mais a mesma. Quando Cristo vai ao encontro do pecador, a vida do pecador não é mais a mesma. E é importante lembrar que não foram esses cegos que foram até Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro desses cegos na estrada de Jericó. E foi ao encontro dele após o clamor por misericórdia. Isso mostra para nós, irmãos, que quem toma a iniciativa em nos curar é sempre Jesus Cristo. Ele é quem toma a iniciativa em nos curar. Do contrário, nós permaneceremos na cegueira. Irmãos, a grande massa de pecadores no mundo são pessoas que estão com os olhos vendados. Elas são cegas. Se Cristo não tirar a venda dos olhos dessas pessoas, elas caminharão para a perdição. Algumas considerações que eu queria pensar nessa noite de hoje. A primeira delas, irmãos, é que o homem em seu estado natural, ele está espiritualmente cego, e somente Deus pode abrir os seus olhos. Irmãos, eu não sei você, mas antes da minha conversão, eu não queria saber de Cristo. Eu era uma pessoa apática com respeito à igreja. Eu era uma pessoa apática com respeito às Sagradas Escrituras. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu tratava a Bíblia como um pé de coelho, como um amuleto. Guardava dentro de uma gaveta para dar proteção para casa. Eu não tinha nenhum interesse por Deus. Eu não tinha nenhum interesse pelo Senhor. Mas houve um dia, irmãos, na minha vida, em que parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu lembro do apóstolo Paulo quando foi para a estrada de Damasco. Paulo era um cego espiritual, mas via fisicamente. Na estrada de Damasco aconteceu o inverso. Ele ficou cego fisicamente, e espiritualmente ele passou a enxergar. Ele foi vendo fisicamente, era cego espiritualmente, e ele voltou cego fisicamente e vendo espiritualmente. Porque a pior cegueira na vida de um homem é a cegueira espiritual. Irmãos, eu sei que Cristo não vai curar todos os cegos que existem nesse mundo. Eu conheço pessoas com deficiência visual que são cristãos, e que alguns nasceram nesse estado. E meus irmãos, talvez Deus não cure essas pessoas, mas eu posso dizer uma coisa: essas pessoas enxergam mais do que muitos ímpios que estão aí fora, ou do que os incrédulos que estão aí fora. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa? É que embora eles estejam em constante trevas, no dia que eles morrerem e eles abrirem os olhos, a primeira coisa que eles vão dizer, eu me arrepio todinho quando falo isso, a primeira coisa que eles vão ver é o Senhor Jesus ressurreto. Irmãos, que coisa maravilhosa. Não a cegueira em si, mas no dia que eles abrirem os olhos deles e eles contemplarem o Senhor com a visão beatífica, isso é maravilhoso. Segunda conclusão, irmãos, que nós aprendemos é que o efeito natural na vida daqueles que foram curados de sua cegueira é realmente seguir a Jesus. Eu não estou preocupado se você está dizendo para mim que você é um crente. Hoje todo mundo é crente, até Gretchen é crente.
Hoje carregar o nome de evangélico é modinha. No primeiro século até o terceiro século da era cristã, se você falasse que era um cristão, você era morto. Hoje, se você fala que é um cristão, você pode receber até algum tipo de benefício no seu trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você dizer que é cristão, não significa que você é um cristão. Se você entrar dentro de um mercado, você não vira um pacote de fuba. Da mesma forma de você entrar dentro de uma garagem, você não vira um carro. Não é o fato de você estar dentro de uma igreja que você realmente é um cristão. O que mostra que você é um cristão não é o que você professa, é se realmente você segue a Jesus. É se realmente você se submete à autoridade de Cristo. Terceiro, a pior, irmãos, cegueira, não é aquela que nos priva de ver a criação. A pior cegueira é aquela que nos priva de ver o Criador. Mais uma vez, a pior cegueira não é aquela que impede de você ver as coisas criadas. A pior cegueira é aquela que impede você de enxergar o Criador. Portanto, nesta noite de hoje, talvez tenha pessoas cegas aqui, espiritualmente em nosso meio. E o que resta para você é clamar a Cristo por misericórdia. Pastor, mas se é Cristo que abre os meus olhos, se Ele que tira a vida dos meus olhos para que eu veja, eu não posso fazer isso com minhas próprias forças. Se os cegos que estavam ali colocassem as mãos nos seus olhos e começassem a repreender a cegueira, nada aconteceria. Eles podiam determinar: Senhor, eu determino, cegueira, sai, e ainda dá o assopro. Continuava cego. Quem curou a cegueira daqueles homens foi o toque das mãos do Salvador. Irmãos, somente o toque do nosso Salvador pode realmente curar a cegueira espiritual. E por fim, uma das coisas que nós aprendemos com esses cegos aqui, irmãos, é a fé deles. A fé verdadeira, meus irmãos, ela sempre é perseverante. E ela sempre nos conduz a Cristo. A fé verdadeira, ela é perseverante e ela nos conduz a Cristo. Quantos obstáculos esses homens não tiveram aqui para poder experimentar aquela cura? Eles eram marginalizados, eles eram cegos. Talvez se eles tentassem correr em direção a Jesus, metesse a cabeça numa árvore. Segundo, quando eles começaram a clamar, a multidão pediu para que eles se calassem. Os obstáculos estavam diante deles. E mesmo assim, eles gritavam e berravam e clamavam por misericórdia. Isso mostra, irmãos, que a fé verdadeira, ela sempre é uma fé perseverante. Se você quer saber se sua fé é verdadeira, primeiro, é fé realmente em Jesus? Beleza, é uma fé perseverante. Você crê hoje, continua crendo e crendo e crendo e crendo todos os dias da sua vida. Esta é uma fé verdadeira. O contrário é uma falsa fé. A fé verdadeira, um dos efeitos da fé verdadeira é a perseverança. É por isso, irmãos, que não basta somente crer. Você tem que continuar crendo e crendo e crendo todos os dias da sua vida. É por isso que a fé verdadeira, ela nunca vem do homem. Eu queria dizer isso para você, isso é muito importante. A fé verdadeira, ela não é um produto da capacidade humana. Nós não temos condições de produzir uma fé verdadeira. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que a fé é um dom de Deus. A escritura em Hebreus também vai dizer que Cristo é o autor e o consumador da fé. Ou seja, a fé não é produzida por nós. Ela é manifestada por nós. Mas ela é produzida por Deus. Somente Deus pode realmente implantar uma fé verdadeira em nossos corações. E é bem verdade, irmãos, que esses homens aqui, eles realmente receberam uma fé genuína, porque eles seguiram a Jesus. Lembra dos 10 leprosos que foram curados, e só um retornou para Cristo para agradecê-lo. Aqueles 9 foram curados fisicamente, mas um foi curado não só fisicamente, mas curado também espiritualmente. Portanto, a fé verdadeira, ela é um dom de Deus. Não ache que a fé verdadeira é uma coisa que você vai produzir por sua própria desenvoltura e capacidade. Como por exemplo, pastor, o que é que eu faço para ter fé em Jesus? Tem gente que acha que ter fé é fechar a mão, fazer careta e fechar os olhos. Isso não é fé.
A fé, irmãos, é um dom que Deus concede a todo aquele que Ele elegeu na eternidade. É por isso que, quando nós cremos em Deus, nós, na verdade, estamos manifestando para Deus um dom que Ele deu para nós. E, meus irmãos, isso nos humilha. Sabe por que isso nos humilha? Porque até a fé que eu coloco em Deus e em Cristo, eu só coloco essa fé em Deus e em Cristo, porque antes Ele colocou essa fé em mim. Do contrário, eu não tinha como crer realmente nele. Eu queria, nessa noite de hoje, confrontar você que está aqui em nosso meio, que talvez se encontre no estado de cegueira espiritual. Você ainda não é um salvo, não é um crente. Você ainda não reconheceu o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Você não pode ter seus olhos abertos por Cristo, enquanto você não for conduzido por Ele a compreender que você está em um estado de miséria. Esses cegos aqui clamaram por misericórdia, e eles disseram: Senhor, cura-nos da nossa cegueira. Eles reconheceram que eram cegos. Um dos maiores obstáculos para que pessoas cheguem à fé se chama autossuficiência, autojustiça. São pessoas que desprezam o método de Deus para salvá-lo e estabelecem seu próprio caminho. Hoje talvez seja um momento para você abandonar seus métodos pessoais, e talvez seja um momento para você se lançar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esses homens passaram a enxergar, não só fisicamente, como eles passaram a enxergar espiritualmente. Eu gosto demais quando a Bíblia usa como analogia a doença para falar do pecado. Uma das doenças que as Escrituras usam para falar do pecado é a lepra, por exemplo. Uma pessoa leprosa, em Isaías capítulo 10, quando vai falar da nação de Israel em seu estado de pecado, fala de um homem leproso, da planta do pé ao alto da cabeça, só tem feridas purulentas. E somente Jesus Cristo pode realmente curar o ser humano. Eu queria convidar os meus irmãos a ficarem de pé nesta noite de hoje. Por favor, fique de pé. É por isso, irmãos, que muitas pessoas que veem, não enxergam. E muitas pessoas que não enxergam, realmente, elas veem. Eu queria que você compreendesse que somente Deus pode curar o homem da cegueira espiritual. E nós vamos clamar a Deus por isso neste momento. Pai bendito e Deus todo-poderoso, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos e estamos, sabendo, ó Deus, que outrora vivíamos enredado em trevas, Senhor. Éramos escravos, Senhor, de Satanás e do império do mal. Senhor, Tu nos salvastes, Pai. Tu abristes os nossos olhos espirituais. Nós éramos cegos para o Senhor. Nós éramos mudos para o Senhor. Nós éramos surdos para o Senhor. Nós éramos insensíveis para o Senhor. Todos os nossos sentidos espirituais estavam em deformidade. Até o dia em que o Teu Espírito Santo aplicou os benefícios da redenção em nossa vida, curou nossa cegueira, e agora nós Te contemplamos, Senhor, com os nossos olhos espirituais. Curou a nossa surdez, e agora nós podemos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Curou, ó Deus, a nossa mudez, e agora nós podemos Te glorificar. Curou a nossa insensibilidade, e agora nós podemos Te sentir, Senhor. Tu curastes todos os nossos sentidos espirituais, e agora nós estamos aqui diante da Tua presença, glorificando o Teu nome. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor ministre ao coração do Seu povo, que somente aqueles que receberam a cura de todos os seus sentidos espirituais são aqueles que realmente Te amam e Te seguem todos os dias da sua vida. Do contrário, Senhor, nós seremos meros espectadores
E nós não queremos, Senhor, ser espectadores, nós queremos ser seguidores de Cristo. A quem dera, Senhor, que nesta noite de hoje, escamas caíssem de olhos espirituais. Quem dera que nessa noite, Senhor, surdez espiritual fosse curada, mudez espiritual fosse curada, e a insensibilidade fosse banida, e essas almas, Senhor, pudessem ver, ouvir, glorificar e sentir a presença do Senhor. Nós oramos, Pai amado, por isso. Nós clamamos a Ti por isso. Por aqueles que estão em nosso meio e se encontram, Senhor Deus, como mendigos à beira do caminho. Que eles possam clamar em seus corações por misericórdia. Desperta, Espírito de Deus, esses corações, para que eles clamem do mais íntimo do seu ser por misericórdia, e se lancem sem reservas alguma aos pés daquele que é a nossa única esperança na vida e na morte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, não somente por meio da visão física, nos deixe contemplar a criação, mas cure a nossa cegueira espiritual, para que possamos contemplar realmente o Criador. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Queria convidar os diáconos a se colocarem aqui à frente.